Graça e paz. Amém? Quem está feliz com o Senhor? Oh, glória, bênção, maravilha. Bendito seja o nome do Senhor. Abra a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 1. Na carta de Filipenses, na verdade, capítulo 1. Mais uma carta escrita por Paulo, estando mesmo no cárcere. Quem encontrou, diga amém. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Até aqui. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Seu Deus amado, obrigado por tudo quanto o Senhor fez. Senhor, se na igreja há louvor, significa que tem um povo que louva. Se na igreja, Pai amado, tem oração, significa que existe um povo que ora. Se na igreja há testemunho, significa que há um Deus que opera. Por isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, continua, Senhor Deus amado, ouvindo os nossos louvores, as adorações saídas de lábios que confessam o teu nome, Senhor. E Pai, continua a fazer a tua obra, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado, em nome de Jesus. Que eu diminua e o Senhor cresça, Pai. Que eu fique pequenino diante da tua presença, e grandiosa seja a Shekinah do Senhor neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, esta é a minha oração, crendo que o Senhor está no nosso meio, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu não sei se você percebeu, mas nós acabamos de ler o que você cantou. Quem percebeu? Oh, glória. Amém. E não é coincidência não, é Jesuscidência. Por quê? Ontem eu passei o dia inteiro na faculdade, tive uma aula prática, e depois nós fomos para a casa da mãe da Mel, que a irmã dela fez aniversário. Estamos lá no aniversário, tudo, daqui a pouco eu recebo uma mensagem do Henrique, né, Henrique? Ô Varão, o que você vai pregar? E eu falei, Varão, se eu te falar que ainda não veio a revelação. Eu vim no caminho o tempo todo pedindo a Deus uma palavra, que Deus quisesse o que Deus queria que eu falasse para a igreja. E ele falou, porque veio uma música do Renascer Praise no meu coração, e eu comecei a cantar a música para o Henrique, e Deus
mais uma vez se mostrou fiel. Olha que revelação. Ele falou que tinha uma música do Renascer Praise e eu cantei justo a música que Deus tinha falado no coração dele. Amém? E esse texto é claro para nós. Bom, através da palavra que Paulo declara, através das palavras de Paulo, na verdade, nós vemos que a igreja de Filipenses, os irmãos que estão em Filipenses, nós vemos que ao coração de Paulo eram pessoas fiéis, pessoas cooperadoras, pessoas que estavam ativas na obra do Senhor, que aprenderam aquilo que o líder vos ensinou e permaneceram firmes na pregação do Evangelho, segundo as palavras do próprio Paulo. Nós vemos que Paulo, estando na prisão, ele escreve a carta e não só direcionada ao povo, mas nós vemos que ele direciona a sua carta aos líderes da igreja, aqueles que servem dentro da igreja da casa do Senhor. Então é uma carta direcionada. Nessa noite que Deus possa estar direcionando a sua palavra para mim e para a sua vida, e que você saia daqui nessa noite com uma direção de Deus, que você saia daqui nessa noite sabendo aquilo que Deus quer no teu coração, que possamos sair daqui nessa noite sabendo que Deus quer que nós venhamos ser daqui por diante da presença do Todo-Poderoso. Então eu creio que Deus está nos trazendo uma palavra direcionada. Paulo começa dizendo que a graça e a paz a vós outros da parte de Deus nosso Senhor e da parte de Jesus Cristo, saudando a igreja mesmo estando em prisão. Irmão, quem aqui já passou por momentos de estar aprisionado numa enfermidade, em cima de uma cama, de não conseguir levantar para nada, de depender totalmente de alguém? Quem já passou por isso? Eu, quando operei o joelho, olha que engraçado, o joelho, e nós temos 2 braços e 2 pernas, mas você sabia que é uma dificuldade muito grande quando um dos membros não caminha, ou quando nós temos um dos membros com problema? Quem aqui já chutou a bancada e já quebrou o dedo do pé? A Mel já. Quem mais já fez isso? Quem aqui já deu uma bela de uma, eu vou usar o termo popular, uma bela de uma batida na coxa e sentiu aquela famosa no futebol chamada Paulistinha? Quem já? Quem já aqui foi pegar alguma coisa no chão e quando levanta a sua coluna trava? Quem já? Olha o pastor, travado. Quem aqui já foi pegar alguma coisa e de repente bateu a cabeça ao levantar? Aí, ó, as mulheres são campeãs nisso, né? Vai pegar as coisas no armário, não é verdade? Ou vai limpar embaixo da cama, esquece que está debaixo da cama e levanta com cama e tudo. Bom, nós estamos falando de coisas simples, mas que nos prejudicam. Paulo estava na prisão, e muitas vezes Deus usa da forma como nós estamos. Quer ver uma coisa? Quem aqui já levantou num dia que você não quer saber de nada, você não quer ouvir a voz de ninguém, porque você é ser humano, acontece, irmãos. Não vem falar para mim não que você levanta todo dia esperando que alguém te ligue. Ah, irmão, vai me ligar. Não, tem dia que você não quer ouvir a voz, nem sua própria voz. E é o dia que Deus quer te usar. É o dia que você não quer saber de ninguém, te manda uma mensagem pedindo oração. É o dia que você queria ficar sozinho, apagar a luz do quarto, só você e Deus. E tem dia que eu acho que até Deus quer correr do nosso quarto, porque ninguém suporta. Eu acho que tem dia que ninguém nem me suporta. Mas é o dia que você é usado por Deus. Sabe por quê, irmãos? E se nós olharmos, por que Paulo escrevia em meio à prisão? Será que Paulo não tinha nada para fazer? Tinha sim, irmãos. Ele podia estar orando, ele podia estar clamando, porque o Deus que abriu muitas vezes as prisões poderia ter feito dessa forma mais uma vez, mas ele se preocupou com a igreja do Senhor. Quando estamos em meio à prisão,
preocupados com nós mesmos, querendo nos recuperarmos, queremos ficar a sós, queremos estar sozinhos, Deus nos traz à memória a preocupação que nós devemos ter com o povo de Deus. Graça e paz a vós outros. Quem tem paz em meio à prisão? Quem tem paz em meio a cadeias? Quem tem paz em meio a tempestades? Só pode ter paz em meio ao caos aquele que tem a plena confiança no Deus que serve. Ele direciona a carta ao povo, aos líderes da igreja, aqueles que serviam na igreja, que são os diáconos. Por quê? Porque seriam os primeiros a terem noção do prazer que ele tinha de ter aqueles irmãos fazendo parte do corpo de Cristo. O que levanta aquele que está do teu lado é quando ele sabe que você é um só corpo com ele. O que levanta aquele que está à sua frente é quando ele sabe que mesmo quando você não está bem, ele pode contar contigo. E diga-se de passagem, eu da minha parte, provavelmente eu tenho falhado muito quando as pessoas precisam de mim, em algumas situações. Nós poderíamos nos doar um pouco mais de nós mesmos. Nós poderíamos entregar um pouco mais de nós mesmos. Mas nós somos seres humanos e em nós ainda habita uma parte egoísta. Em nós ainda habita uma parte que nós só pensamos em nós mesmos. E aí nós vemos que Paulo está declarando o seguinte: olha, sempre eu faço com alegria. Ele diz, fazendo sempre com alegria. Súplicas, ou seja, orações, clamores diante de Deus por vós, pela igreja. Quando alguém te liga ou manda mensagem no grupo, nós respondemos somente assim, em oração. Agora eu pergunto para você, será que realmente você se colocou em oração com alegria e súplica diante de Deus, sabendo que Deus vai operar um grande milagre? Calma lá que depois nós vamos entrar realmente na onde Deus quer que nós venhamos entender. Espera só um pouquinho, vamos lá. Pela vossa cooperação. Então Paulo está dizendo, olha, sempre com alegria, eu faço com alegria orações, súplicas por cada um de vós, pela vossa cooperação no Evangelho. Resumindo, seria o papel da igreja hoje, orarmos por cada um dos irmãos que tem cooperado com o Evangelho, com a palavra de Deus. Os irmãos, na verdade, a igreja não precisaria pedir oração, porque já é o papel da própria igreja estar orando pela própria igreja do Senhor. Nós pedimos orações numa situação onde nós estamos passando por dificuldade, ou porque estamos passando por algum problema, ou seja enfermidade, ou seja financeiro, ou seja alguma coisa que as nossas mãos não alcançam, e que nós sabemos que precisamos do socorro de Deus, mas na verdade o nosso papel todos os dias deveria estarmos em oração, e isso fazendo com alegria diante de Deus, por cada um de nós que aqui estamos nessa noite, e não só por cada um de nós que aqui estamos, mas por toda a igreja de Cristo, por todo o corpo de Cristo, por toda a noiva que um dia ouvirá a trombeta e subirá conosco, porque não vai subir só a presbiteriana, temos irmãos na assembleia, temos irmãos na congregação, temos irmãos fiéis por aí, esperando o toque da trombeta. Nós vemos que hoje com a internet, a igreja só tem o nome, mas a palavra é propagada no nome do Senhor, e toda a terra está hoje ouvindo a palavra de Deus. Todos aqueles que têm internet, eles não teriam mais desculpas para não ouvirem a palavra do Senhor. Essa é uma grande verdade. Hoje, com a tecnologia,
vai chegar ao ponto de nós não termos mais como dizermos na presença de Deus que nós não tivemos a oportunidade de crescer diante do próprio Deus. Porque existem muitos materiais excelentes questionados, ligados na verdade à teologia, à palavra do Senhor, ao ensinamento do Evangelho, ao crescimento cristão. Existem homens sérios fazendo vídeos sérios, levando a palavra de Deus, que o povo tenha crescimento, para que o povo cresça cada dia mais. É uma falta nossa, na verdade, de nós buscarmos tudo o que nós precisamos e nos esquecemos de um pouco na internet para aprendermos da palavra de Deus. Quando eu dizia muito tempo atrás que eu era contra a tecnologia, é pela forma errada que nós estávamos usando a tecnologia, irmãos. As coisas na minha e na sua vida, ela podem ser tanto para o bem como para o mal. Nós podemos usar o nosso conhecimento para o bem, nós podemos usar o nosso conhecimento para o mal. Nós podemos usar até mesmo o dom que Deus nos deu para o bem, como se nós deixarmos com que a carne sobressaia, nós usaremos ele para o mal. Essa é uma grande verdade. Que nós somos servos de Deus e nós devemos saber aquilo que nós queremos. Então nós vemos que, agora imagina se naquela época Paulo tivesse a tecnologia. Eu fiquei imaginando Paulo de dentro da cadeia, em prisão. É claro que se deixassem ele ficar com o celular, fazendo uma live para a igreja de Filipos, para a igreja de Éfeso, para aqueles irmãos que estavam em Corinto. E hoje eu e você temos essa oportunidade, estamos face a face, porque aqui ninguém está em prisão. Nós temos essa oportunidade hoje de ligarmos para o irmão e dizer: graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho orado por você e tenho alegrado muito no meu coração, e feito isso com alegria, e colocado diante de Deus súplica sobre a tua vida. Eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei: Deus é contigo em nome de Jesus. Quem já fez isso para algum irmão? Nós estamos tão na correria, no nosso dia a dia. Estamos muito mais preocupados com o nosso trabalho e com aquilo com as nossas responsabilidades, com as contas que nós mesmos fizemos, e temos que cumpri-las, cada uma delas, porque se tornaram obrigações na minha e na sua vida, de honrá-las, que nós nos esquecemos de muitas vezes procurarmos aquele que está conosco na igreja. Quando Paulo, ele entra nessa questão de: eu oro pela vossa cooperação no Evangelho, ele enfatiza muito bem, desde o início, quando vós aprendeste sobre o Evangelho e a pregar o Evangelho, e tem sido fiel até agora. Quem aqui tem sido fiel desde quando aprendeu o Evangelho até agora? Na obra do Senhor, no ministério do Senhor? Eu fico imaginando que quando a igreja descobrir o potencial que ela tem como igreja, quando o corpo de Cristo descobrir o potencial que ele tem como corpo de Cristo, quando os irmãos descobrirem o potencial que tem sendo irmãos, sendo corpo e sendo igreja, nada segura aquela que tem o potencial, sabendo que tem o potencial, e coloca Deus na frente e vai avante. Qual é o nosso potencial de oração, jejum? O nosso poder, a nossa autoridade está quando nós nos colocamos diante de Deus e quando nós cremos na palavra de Deus, que Deus nos deu toda a autoridade. Se deu para Jesus, nós somos cordeiro em Cristo. Toda a autoridade nos foi dada também nos céus, na terra, assim como foi dado para Jesus. E nós temos autoridade para pôr as mãos sobre os enfermos e clamarmos a cura. Nós temos autoridade para colocarmos as mãos sobre o paralítico, o surdo, e nós vemos a glória de Deus sendo manifesta. Jesus disse que a nossa mão, onde nós colocarmos, seria abençoada. Então há poder sobre a tua mão. Mas ele diz o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja,
Não é a obra que nós estamos colocando a mão para fazer. É uma obra que precisa ser feita em nós como pessoas, para que a obra de Deus continue a caminhar. É aqui que eu queria entrar. É aqui que eu queria enfatizar. Para que a obra de Deus ela caminhe, o Senhor precisa continuar fazendo uma obra em nós, porque nós carregamos o poder, a presença e a glória de Deus. E esse trabalhar é contínuo, e Paulo está dizendo: olha, aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la. A pessoa que está do teu lado, ela precisa de muitas mudanças, mas aquele que começou a boa obra nela é fiel para completar. O irmão que está na tua frente, que está atrás de você, ele é falho, mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para completá-la. O irmão que está lá no fundo, possivelmente um dia te decepcionou, mas ele ainda está sendo trabalhado, e aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Resumindo, tanto eu como você, como irmão, como a irmã, como aqueles que estão na frente, aqueles que estão atrás, ainda está sendo trabalhado, mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Nós precisamos sermos trabalhados. Se nós não formos completos diante de Deus, e Deus não completar a obra, sempre estaremos falhando, sempre estaremos errando, sempre estaremos tropeçando, porque somos seres humanos, mas Ele está fazendo uma obra. Eu lembro, antigamente se usava muito esse termo: porque o filho de não sei quem está dando trabalho, porque a filha, ou porque o marido, ou porque a esposa. Mas Deus está fazendo uma obra. O teu chefe está te incomodando, Deus está fazendo uma obra. O teu trabalho está te incomodando, Deus está fazendo uma obra. A empresa onde você trabalha, ela não está conseguindo te ajudar a você crescer mais, Deus está fazendo uma obra. Lá na escola teu filho está tendo problema, mas Deus está fazendo uma obra. Na situação financeira da tua vida, Deus está fazendo uma obra. Na tua vida espiritual, Deus está fazendo uma obra. Na tua vida comportamental, Deus está fazendo uma obra. Na tua casa, Deus está fazendo uma obra. Lá onde você vai, Deus está fazendo uma obra. Na tua parentela, Deus está fazendo uma obra. E se Ele começou, Ele é fiel para completá-la. E quando nós não entendemos que Deus é fiel para completar aquilo que Ele começou, nós só tropeçamos. É como se nós voltássemos tudo novamente. O não entendimento e a não compreensão do trabalhar de Deus nos faz regredir. Mas o entendimento da compreensão e a compreensão de que Deus está trabalhando nos faz progredir cada dia mais. Faz ir avante. É o combustível do cristão, saber que aquele que começou a obra, ele é fiel para completá-la. E o carro, a máquina, só funciona com combustível, só funciona com eletricidade, só funciona com os meios de fazer movimentar o grande motor. E Deus está movimentando o motor da sua alma, o motor do seu coração, dizendo para você: eu comecei a obra, eu vou completar a obra que eu comecei. Então vai em frente, porque grande será a tua vitória. Paulo diz o seguinte: de eu estar plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. É justo que eu pense dessa forma, ele diz no versículo 7. Que eu pense assim de todos vós, porque vos trago no meu coração. Às vezes nós trazemos no nosso coração só as pessoas chegadas a nós, né? Nós carregamos no nosso coração aqueles que são mais chegados, aqueles que estão mais ligados a nós, que estão fazendo mais parte da nossa vida. Mas sabia que nós estamos errados? Porque se nós somos igreja, e nós somos corpo de Cristo,
nós temos que carregar todos no nosso coração. Todos, no geral. E eu vou dar uma boa notícia para você. Mesmo que você não goste do irmão que está atrás, ou na frente, ou do lado, vai ter que carregá-lo no teu coração. Sabe por quê? Porque ele está no mesmo corpo que você está. Ele está tão grudado em você que você às vezes nem percebeu. Ele faz tanta parte da tua vida que você às vezes nem percebeu. Por quê? Porque ele não está no teu coração ainda. Mas coloque ele no teu coração para você ver o quanto ele fará parte das tuas orações e das tuas súplicas. Mas é tão difícil, pastor. É tão complicado. Quer ver que nem nosso corpo é igual? Vamos lá. Olha que engraçado. Se você olhar para os teus pés, um é maior que o outro. Se você olhar para a tua perna, questão de milímetro, uma é maior do que a outra. Detalhe, tem gente que tem um antebraço mais grosso do que o outro. Tem gente que tem o quadríceps, a coxa, uma mais grossa do que a outra. Tem gente que tem às vezes uma orelha um pouquinho para cima, uma outra um pouquinho para baixo. Às vezes é imperceptível, mas se você reparar, existe diferenças, mas você é a mesma pessoa. A igreja de Cristo pode ter diferenças, mas ela continua ainda sendo a igreja de Cristo. O corpo de Cristo pode ser diferente, mas ainda continua sendo o corpo de Cristo. Comece a olhar para aquele que está do teu lado de uma forma diferente. Comece a olhar para aquele que está à tua frente de uma forma diferente. Nós temos mania de olharmos somente os defeitos. Você já percebeu isso? Quer ver? Eu e a Mel tivemos uma discussão, porque qual casal aqui que não tem discussão? Levanta a mão. A Lídia pode porque ela não casou. Mas você já percebeu que quando há uma discussão, a gente só coloca os defeitos na mesa, não coloca as qualidades? Quem já percebeu isso? Levanta a mão. Eu. Tá, agora eu vou mais além. Quando você discute com o irmão, uma irmã, você só põe os defeitos na mesa? Só põe os defeitos? Sim ou não? Sim. É isso que nós devemos compreender, irmãos. Que nós olhamos só para os defeitos. Nós deveríamos olhar um pouquinho mais para as qualidades. Eu vejo um Paulo que não está olhando para o defeito de ninguém, pelo contrário, ele está dizendo, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la, mas ele está levantando o povo. O que te levanta não é os teus defeitos, o que te levanta é as tuas qualidades, porque os teus defeitos ainda estão sendo trabalhados. O que te levanta é quando você tem a certeza de que você é fiel à palavra, de que você é fiel ao evangelho, de que você é fiel ao teu cônjuge, que você é fiel à tua família, que você é fiel ao próprio Deus. É isso que te faz permanecer de pé. Quando você tem consciência de que ainda que venham as prisões, de que ainda que venham as cadeias, você ainda permanece sendo fiel. Ele diz, não seria justo. Em outras palavras, não seria justo eu pensar o contrário da igreja que só cooperou com o evangelho de Cristo. Então é justo que eu pense isso de cada um de vós, que mesmo em meio às suas lutas e às suas tribulações, o que começou a obra ele está completando e ele é fiel para isso. Que por mais dos seus problemas e as suas limitações, aquele que começou a boa obra ele é fiel para completar na minha e na sua vida. Porque limitações todos nós temos, falhas todos nós temos. A Bíblia diz que tolo e pecador é aquele que diz que não tem pecado.
Aquele que diz que não tem pecado, pelo contrário, é o maior de todos. E aquele que olha a trava que está no olho do que olha o cisco que está no olho do irmão e não olha a trava que está no olho dele. Olha as comparações de proporção que Deus coloca para que nós venhamos entender e compreender que nós somos falhos e precisamos ser trabalhados pelo próprio Deus. Paulo está dizendo assim: olha, quando eu estive convosco, desde o princípio eu vi a fidelidade. É isso que provavelmente que ele está falando. Ele está dizendo o seguinte: mas agora estou aqui em cadeia. Então eu escrevo para a minha igreja, escrevo para os irmãos, escrevo para o líder da igreja, para vós, que eu não esqueci de vós nas minhas orações. Estou cativo sim, mas me alegro de poder orar todos os dias por cada um de vós. E faço isso com alegria, faço isso com coração, crendo que Deus está fazendo uma grande obra. E Ele vai completar a obra que Ele está fazendo. Ainda que estejamos longe, irmão, o Deus que nos une, Ele nos une em nossos corações, Ele nos une em nossa mente, Ele nos une no propósito de orarmos uns pelos outros. Orar uns pelos outros traz unidade para o corpo de Cristo. Nós estamos vendo um homem cativo lá do outro lado, pregando para uma igreja lá do outro lado, mas que está coligado, porque ambos estão um no coração do outro. É isso que Deus está dizendo para nós essa noite: eu vou completar uma obra em vós, para que creiais que eu sou Deus que uno a igreja através dos corações. Ele diz mais: porque vos trago no meu coração, seja nas minhas prisões, ele diz, nas minhas algemas, seja em prol das minhas defesas, e das defesas que ele fazia do Evangelho e da Palavra de Deus, e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. É isso que nós devemos compreender um pouquinho como igreja. Nós que estamos sendo trabalhados por Deus, que nós compartilhamos com os irmãos da mesma graça. Da mesma graça. Porque o irmão que está do teu lado, se ele está usando boticário, não é porque ele está usando boticário que ele foi salvo. Não é a irmã que fez prancha que está na tua frente, ela recebeu a graça porque ela fez pranchinha, ela está bonitinha hoje, não. Não. Graça é algo que nós não merecemos, mas pela misericórdia de Deus nós recebemos. E nós compartilhamos da mesma graça. Ninguém aqui merece mais do que ninguém. Na verdade, ninguém merece. Ninguém merece. Mas pela misericórdia de Deus nós a recebemos e compartilhamos da mesma graça. Somos cooperadores da mesma graça. Somos herdeiros da mesma graça. Pregamos através da mesma graça. Se há cura no mesmo da igreja, é porque é por graça, é por misericórdia, é porque é obra de Deus no nosso meio. E aqui é uma coisa que no versículo 8 nós vamos entrar num particular que eu acho que nós deveríamos ter um pouquinho mais. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Quem aqui não tem saudade de um irmão que já esteve contigo aqui na igreja, louvando a Deus, exaltando a Deus, e hoje não está mais? Nessa caminhada cristã nós fazemos tantos amigos, tantos companheiros. E diga-se de passagem que às vezes nós deixamos de ligar porque já não está mais fazendo parte da nossa igreja. Nós deixamos de nos comunicar porque não está mais aqui congregando com você. Mas seja como Paulo, ele está no teu coração. Ele está no teu coração, ele está no meu coração. Mas espera aí, pastor, então eu devo ligar para aquele que um dia aqui não esteve e hoje está?
Quem aqui estava aqui o dia que Deus deu uma palavra e Deus disse, eu só lembro de um pedaço dessa palavra: eu trarei de volta aqueles que tiveram raízes. É esses que fazem parte do teu coração, quem tem raiz. E Paulo diz o seguinte: também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, ou para a volta de Cristo. Vamos abrir um parênteses. O amor é algo que nós podemos conquistar ou que nós podemos cultivar. Ninguém aqui conheceu a sua esposa, a esposa conheceu o marido e já amou ao primeiro momento. Esse amor veio com o tempo. Esse amor vai crescendo dia após dia. Ele vai sendo cultivado, ele vai sendo regado, ele vai sendo cultivado, ele vai sendo regado, vai sendo cultivado. O que te chamou a atenção foram outras coisas, mas não o amor. E Deus está dizendo para nós essa noite: que o nosso amor aumente. O amor uns para com os outros, o amor para com a obra de Deus, o amor para com o reino de Deus, o amor para com as coisas de Deus, o amor do pai para o filho não se esfrie, do filho para o pai não venha se esfriar no meio da igreja, no meio do povo de Deus. O amor para com o irmão não venha se esfriar, o amor para com a irmã não venha se esfriar no meio da igreja, do povo de Deus, mas que ele aumente, que ele cresça cada vez mais, que ele seja multiplicado cada vez mais, que possa exceder por excelência no meio da igreja o amor uns para com os outros. Eu acho que chegou um tempo da unidade do corpo. Chegou o momento da igreja dar as mãos, porque tudo está se findando. E Paulo está dizendo assim: olha, para aprovardes as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis no dia da volta de Cristo. Porque tudo isso que nós estamos ouvindo aqui nessa noite, se não fizer parte da minha vida, da sua vida, nós seremos culpados no dia da vinda de Cristo. O pastor será culpado pelo sangue da ovelha. A ovelha será culpada porque a ovelha gera ovelha. Nós seremos culpados no dia da volta de Cristo por muitas coisas que deixamos de fazer, mesmo ouvindo a palavra do Senhor. Porque quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós ainda temos a decisão de segui-la ou de não segui-la. E se falando em decisão, fica a decisão nessa noite de sermos realmente um corpo. Fica a decisão nessa noite de deixarmos aquele que começou a boa obra, ele completar na minha e na sua vida. Fica a decisão de nós termos cada um dos irmãos em nosso coração. Fica a decisão de levantarmos súplicas com alegria no nosso coração por cada um dos irmãos. Fica a decisão de nós sermos realmente irrepreensíveis no dia da volta de Cristo. Fica a decisão. Fica a decisão. A música que nós cantamos essa noite, ela começa como promessa. Há uma promessa sobre mim e sobre você. Há uma promessa de sermos uma igreja irrepreensível. Há uma promessa de nós termos uma igreja onde a Shekinah de Deus, ela vai estar presente todo o tempo.
Há uma promessa sobre mim e sobre a tua vida, que aqui haveriam curas, prodígios, milagres e maravilhas. Há uma promessa do Senhor, que esses bancos não ficariam mais vazios. Mas pastor, eu estou vendo, e a pandemia, ela está cessando. Deus está lavando a terra. Deus está limpando a terra. Chegou o tempo de preparar a sua semente e preparar o dia de começar, lançar a tua semente sobre a terra boa. Deus está fazendo, através do Espírito Santo, muitos despertarem dos seus lares e começarem a sair, porque chegou o tempo do dia do Senhor. Tempestades desordenadas está acontecendo? Sim. Tempo está maluco, um dia faz sol, outro dia chove? Sim ou não? Sim. Alagamentos, desabamentos, destruições, mortes, pai contra filho, filho contra pai, marido contra mulher, enfim. Está acontecendo ou não está? Está. Rumores de guerras e guerras está acontecendo ou não está? Está. O dia da vinda de Cristo está chegando. Seja igreja. Vira para o irmão que está ao outro lado e diz assim para ele: seja igreja. Seja igreja. Seja igreja, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.